Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, o seu 0 km na Proeste Nissan e lá o seu usado vale muito mais na troca. Fale com o Maurício e com toda a sua equipe, você vai fazer um grande negócio. Diga que ouviu aqui no Conexão que você tem um preço especial. O Conexão de hoje chega para falar sobre esclerose múltipla. Mês de agosto aí, há uma alusão toda especial à informação sobre a esclerose múltipla. Eu tenho a honra de receber aqui o doutor Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, médico neurologista, parceiro aqui do programa Conexão, que muito nos honra com sua presença. Doutor Melges, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui para falar desta doença tão importante. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com você. E esse mês realmente é interessante, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, chamado mês laranja, né? Laranja. Então, a doença realmente é muito importante a população conhecer, porque existe até um estigma, até uma forma errônea de quando você fala esclerose múltipla. A primeira coisa, quando vem o termo esclerose, parece que a pessoa está esclerosando no passado, né? Que está ficando esquecida, está ficando caducando, e não tem nada a ver, né? Aliás, o termo esclerose, nós temos em outras doenças neurológicas, nós temos a esclerose múltipla, nós temos a esclerose lateral amiotrófica, são doenças absolutamente diferentes, né? Uma da outra. E o termo esclerose acabou pegando mal, vamos dizer assim, com esse conceito errado, né, em relação ao que a população coloca, porque os vasos, com o passar do tempo, eles vão endurecendo e vão entupindo e vão ficando esclerosados os vasos. Então esse termo passou a ser usado quando a pessoa está perdendo a capacidade de memória, quando está ficando esquecida, quando está ficando confusa, mas não tem nada a ver com a doença esclerose múltipla. A doença esclerose múltipla é uma doença de jovem, e a maior incidência está entre 20 e 40 anos de idade, certo? Então, essa faixa é que ela mais acomete, mas pode pegar desde os 10 anos de idade e chegar até os 50 anos. E o que é essa doença? A esclerose múltipla é uma doença imunológica, uma doença que a gente fala autoimune, ou seja, é uma doença no qual o nosso organismo, nós temos as células os anticorpos que combatem, né, os invasores. Quando a gente tem qualquer processo errado no nosso organismo, qualquer corpo estranho que entra no nosso organismo, o vírus, a bactéria, nós temos essa capacidade de produzir anticorpos que vão lá destruir esses anticorpos para evitar a doença. Então nós temos dois tipos de anticorpos, produzidos através do linfócito T e linfócito B. Então, a partir do momento que esses dois linfócitos ficam, entre aspas, contaminados pelo antígeno, ele modifica a ação dele. Então, ao invés de ele proteger o nosso organismo, ele entra no cérebro e na medula e começa a agredir a bainha que envolve o neurônio, que chama bainha de mielina. Lembrando que para ocorrer a função do neurônio, essa bainha é extremamente importante porque é ela que transmite a eletricidade. Então, o nosso cérebro, né, ele é feito, e não só o cérebro, como o nervo e a medula, essa transmissão é feita através dessa bainha. Quando a bainha inflama e ela é destruída, interrompe a função dela. Então, a esclerose múltipla é uma doença no qual esses anticorpos, o linfócito B e linfócito T, eles estão, de uma forma, ao invés de estar protegendo, eles estão agredindo, né? É como se um vírus entrasse neles e mudasse. Eu falo que é a mesma coisa de um computador, é como se o vírus entra no computador e muda completamente a função dele.
E parece que tem, hoje os estudos módicos, a gente vai falar mais para frente, parece que tem alguma coisa ligada a algum vírus aí que modifica isso. Então, esses anticorpos começam a atacar essa bainha, inflama a bainha e destrói a bainha. E não consegue mais repor depois. Por isso que é uma doença que você tem que fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Você não pode demorar para fazer o diagnóstico, você não pode começar a tratar tardiamente essa doença, porque o que perdeu, perdeu. Doutor, e geralmente ela acaba sendo acometendo aí em que faixa etária mais importante assim? A faixa etária mais importante é assim, de 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. Esse período que as coisas começam realmente a ter maior acometimento. E as pessoas precisam pensar em esclerose múltipla, então, né? Aí que é a coisa interessante, Marcos, porque você vê, o próprio nome diz múltipla. Por que múltipla? Porque as lesões, essa inflamação, são em vários pontos ao mesmo tempo do cérebro. Então não dá para você saber onde ela vai atacar. Aliás, é interessante que o diagnóstico você faz através da ressonância. A ressonância é o exame que você vai mostrar essa inflamação no cérebro. É interessante até, por exemplo, vou dar como exemplo aqui. A pessoa tem um sintoma assim passageiro. Adormeceu meu braço, eu tive uma sensação ruim, durou alguns dias, depois sumiu. Vou lá, faço uma ressonância, eu tenho uma lesão única. Uma lesão que eu digo, um processo de uma única inflamação. Não dá para fechar o diagnóstico ainda da doença, é muito difícil. Você só fecha o diagnóstico da doença quando aparece mais que uma lesão, essa lesão inflamatória. Aí você pode falar, não, isso é esclerose múltipla, porque não é esclerose única. O nome está falando. Então, para eu dizer que esse paciente tem a doença, tem que ter mais de uma lesão ali para eu confirmar essa doença. Claro que não é só através da ressonância, a gente faz o diagnóstico também através do exame do líquor da espinha. Mas o que é importante a gente falar para a população, né, em relação à doença? Não é uma doença tão incomum. Pra você ter uma ideia, a incidência no Brasil está em torno de 20 para 100 mil habitantes. Então não é uma coisa tão incomum. Então uma população aí de 200 mil habitantes, pelo menos você vai ter 40 pessoas sofrendo da doença, né? Eles calculam que no Brasil hoje exista em torno de 50 mil pacientes com a doença. Caramba. E no mundo em torno de 3 milhões de jovens com a doença. E é a doença que traz mais incapacidade para o jovem. O pior é isso, né? O aspecto de estar cometendo a juventude, né? Então veja, é a doença, aparece em primeiro lugar entre todas as doenças que traz mais incapacidade. Por quê? O jovem, ele não tem AVC, ele não tem câncer, é raro no jovem. Então, a esclerose múltipla, quando aparece no jovem, é um alerta que acende a luzinha, porque vai trazer uma incapacidade se você não tratar, né? E que pode ser irreversível. Então, veja, esse processo, vamos dizer assim, a primeira manifestação da doença que você tem que tomar cuidado e muitas vezes passa desapercebido. Então, vou dar um exemplo de uma das causas que é muito comum aparecer como primeiro sintoma. Uma inflamação do nervo óptico. A pessoa tem uma neurite, que chama neurite do nervo óptico. Ele está bem, de repente um dia ele acorda com uma dor no olho e com a visão embaçada, certo? A visão embaçada, vai lá, procura o oftalmologista, ele olha e fala, você pode ter uma inflamação do nervo óptico. Pronto, já acendeu a luz. A esclerose múltipla pode se manifestar com, primeiro sintoma pode ser uma inflamação do nervo óptico. Só para você ter uma ideia, existe um estudo que eles fizeram, a inflamação do nervo óptico, quando aparece pela primeira vez e que se transforma em esclerose múltipla, no primeiro ano chega a 25%. No terceiro ano já passa para 50%. E no quarto ano já vai para 85%, que vai se transformar em esclerose múltipla. Então veja, se eu demoro 4, 5 anos para fazer o diagnóstico, a doença está correndo, ela está tendo, o processo inflamatório está correndo, ele está minando o corpo do indivíduo. Existe um termo que o inglês fala, inclusive é um pesquisador de Londres, da Inglaterra, o professor Giovannoni, que ele fala assim, time is brain, ou seja, tempo é cérebro, você não pode perder tempo. Quanto mais você perde o tempo, mais lesões você vai ter no cérebro, e mais esse jovem vai perder a capacidade, né,
ou capacidade de concentração, porque afeta a capacidade de memória, afeta a capacidade de concentração, além de trazer problemas motores, incapacidade física também, dependendo da área do cérebro que é acometido. Então, se eu pego esse paciente, voltando ao exemplo que eu dei, que tem uma neurite óptica, faz uma ressonância de crânio nele imediatamente, nesse momento que ele teve a neurite óptica, apareceu a pequena lesãozinha no cérebro, eu já faço o diagnóstico que esse paciente tem a doença. Quero confirmar mais o exame ainda, a gente tira o líquido da espinha, manda para o laboratório examinar, existe a pesquisa de uma proteína chamada banda oligoglonal, que quando ela vem positiva, fecha o diagnóstico. Veio positiva, acabou, fecha o diagnóstico. Começa o tratamento imediatamente. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou impedir que esse processo continue, porque ele é silencioso. E isso, por exemplo, esse tipo de exame... Deixa eu ir para o intervalo, eu volto para perguntar exatamente isso. Se esse tipo de exame pode ser feito já no primeiro sinal, por exemplo, da inflamação do nervo óptico. Rapidinho, a gente volta, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Conosco também, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de águas. Ligue 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio o seu zero, o seu carro zero Frontier, você gosta de uma picape, você quer um Versa, Nissan, o March, seja qual for da sua escolha, passe na Proeste Nissan, porque lá você faz um bom negócio. Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. A gente vai para o intervalo e volta na sequência, é tudo rapidinho, não sai daí não, até já.